Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a esta conversa do Padre: Bendita seja a cruz. Vamos repetir? Hoje, 14 de setembro, no calendário litúrgico, temos uma festa cujo nome soa um pouco estranho: Exaltação da Santa Cruz. Soa talvez estranho porque a cruz era um instrumento de tortura, de vergonha, de condenação, de morte. E nós estamos a celebrar, a exaltar a Santa Cruz. Pode parecer estranho, mas para nós cristãos não o é, porque a cruz de Jesus é tudo. A cruz é o sinal do amor maior do mundo. A cruz é o lugar onde Deus mostrou que faria qualquer coisa por mim, por você, pelos seres humanos. Na primeira leitura do livro dos Números, o povo de Deus está no deserto, saiu da terra da escravidão no Egito, a caminho de Canaã, a terra da promessa. E nessa travessia para a liberdade, o povo reclama de tudo. As pessoas se afastaram do Senhor e começaram a sofrer. E tal como apareceu uma serpente no jardim de Éden, apareceram serpentes no caminho do povo, no deserto. E as serpentes aparecem e mordem o povo, e muitas pessoas morrem. E talvez de novo algo um pouco curioso, pelo menos, Deus ordena a Moisés fazer uma serpente de bronze e fixá-la no alto de um poste, numa haste, de forma que todo aquele que fosse mordido pela serpente e olhasse para essa serpente de bronze no alto da haste, fosse por ela ou ficasse curado, melhor dizendo. Olhar para a serpente era confiar em Deus. Vamos repetir? Como dissesse: Senhor, eu acredito que tu e só tu podes me salvar. Aqui gostaria de considerar duas ou três coisas, a depender do tempo. A primeira coisa é sobre o objeto. Fiz até vocês repetirem que olhar para a serpente de bronze era expressão da confiança em Deus. Não era a serpente de bronze que curava as pessoas que tinham sido mordidas pela serpente. Às vezes a gente tem objetos religiosos, uma medalha, uma cruz, uma imagem, e no final das contas, a gente acaba subvertendo o sentido e transformando em amuleto. É uma forma de idolatria. Amuleto é idolatria. Amuleto é pôr como fim último o objeto, e não o que ele significa ou o que ele indica. Uma medalha não tem poder. Ela pode indicar a fonte do poder ou poder. Tanto curioso que algumas pessoas têm na sua casa imagens, não tem problema nenhum, viu gente? Pode ter medalha, eu tenho aqui escapulário, nada disso está proibido, certo? Só o uso que a gente faz que pode ser um pouquinho problemático. Mas a pessoa tem uma imagem em casa e de repente a imagem fica decapitada, né? Quebrou a cabeça do santo que você rezava todo dia. E agora, o que fazer com essa imagem? Então, se você tiver uma fé serena, não tem problema nenhum, você pode embalar direitinho essa imagem, esse resto mortal da imagem, e dispor no lixo. Tem problemas.
Agora, se tiver algum probleminha assim de consciência, não aconselho, por quê? Vai que você descarta no lixo, depois sua vida dá errado uns 3 dias e fala: só por que eu fui jogar no lixo, né? É castigo do santo. Então, se você tem essa dificuldade, o que você faz? Traz aqui na igreja que a gente dá um destino para essa imagem. Quebrada, danificada, enfim. Eu já, por exemplo, recebi imagem porque a pessoa se tornou protestante, evangélica, ela não queria quebrar a imagem que tinha sido da avó e que estava na casa dela, mas agora ela não acreditava mais, mas não queria expor. Olha, bonito até. Então, acho até que eu tenho guardado ainda a imagem de Nossa Senhora Aparecida deste fato. Outra coisa que se costumava fazer, e vocês podem fazer também, enterrar, é levar lá no cruzeiro do cemitério. Pode ver que tem sempre bastantes imagens por lá. E nem sempre todas estão bem feitinhas. É por isso, é um lugar de descartar essas imagens que já não estão, digamos, 100%. Então, irmãos, aqui lembrar que imagens, objetos religiosos não devem se tornar amuletos, ou seja, eles não são um fim em si mesmos. Esses objetos apenas nos ajudam a invocar a bênção, nos inspirar um comportamento. Uma segunda ideia, ainda dá tempo, é que de vez em quando temos discussões, parece-me que agora está pacificado, mas discussões sobre a conveniência, a pertinência de deixar imagens sagradas, sobretudo crucifixos, nas repartições públicas. Espero não escandalizar ninguém com a minha provocação. Primeiro, eu acho que é um dado cultural. O Brasil tem uma matriz religiosa católica e não tem como mudar a nossa história. Ponto. Isso está aí e está dado. Mas o que eu penso é que se tirasse as imagens desses lugares, não deveria nos afetar em nada. Porque se você crê, continuará crendo. Se você é uma imagem de Deus, continuará sendo. Porque não tenho muita certeza se todas essas pessoas que frequentam esses lugares com imagens têm uma vida mais ou menos religiosa por causa da imagem. Então, às vezes a gente tem mais uma disputa de poder, de marcação de território, do que exatamente de uma expressão de fé. Porque tantos outros de nós carregamos crucifixos bem expressivos pendurados no pescoço e a vida da gente não entrega tudo isso. Deus nos colocou no templo que é o mundo como imagem dele. Nós somos imagem de Deus. Então, eu quero acreditar que se tirasse, teria-se uma falta, porque estamos acostumados. Mas não diminuiria aqueles que creem. Depois, repito, não sei se as imagens, elas estão melhorando o comportamento das pessoas. A gente precisa o tempo todo ficar verificando se as imagens que a gente tem, se as imagens que a gente usa, elas de fato nos ajudam a sermos melhores, mais convertidos, mais santos. E a terceira ideia ainda aqui, bastante bonito, um comentário que o Papa já saudoso Francisco fez sobre essa passagem do livro dos Números, comentando também o Evangelho, nesse encontro de Nicodemos de noite com Jesus, ele que vai conversar com Jesus, e Jesus diz a ele tantas coisas bonitas. Então, ele fala, o Papa na catequese que proferiu pouco tempo antes de morrer, que as mudanças nos assustam. Por um lado, nos atraem, certas vezes nós as desejamos, mas por outro lado, nós preferimos ficar numa zona de conforto, Por que ele comenta isso? Porque Nicodemos queria mudar de vida. Talvez dentro dele já havia bastante luz de Deus, mas não à toa ele procurou Jesus de noite, ainda não tinha coragem de mudar. Como o povo estava se queixando no deserto, mesmo indo para a libertação, porque tinha que pagar o preço
de uma vida livre. Mais ou menos a gente, quando fica adulto, jovenzinho, a gente quer ficar adulto para ter o carro, para andar, para morar, para não sei o quê, depois tem que pagar a conta. Tem que limpar a casa, tem que planejar as coisas, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que gerenciar o calendário, a agenda, senão não dá certo. E às vezes isso nos atrapalha um pouco. Mas avancemos. Então, por vezes, o Espírito Santo nos encoraja a enfrentar os medos, dizia Francisco. Jesus recorda a Nicodemos, que era mestre em Israel, que os israelitas também tinham medo quando caminhavam no deserto. E eles fixaram-se tanto nas suas preocupações que num determinado momento esses medos tomaram a forma de serpentes venenosas. Então ele aqui identifica aquelas serpentes que picavam o povo como medo. Medo que se assenhorava das pessoas e elas já não conseguiam mais confiar, não conseguiam mais caminhar em paz. Para serem libertados, esses membros do povo tinham de olhar para a serpente de cobre que Moisés tinha colocado num poste. Ou seja, tinham de olhar para cima e ficar diante do objeto que representava os seus medos. Só olhando para o rosto daquilo que nos assusta é que podemos começar a ser libertos. Encarar a vida, encarar o que nos amedronta, encarar a ferida e o que nos fere. Podemos pensar, por exemplo, os casados. Não pode fazer de conta que não tem um problema quando o problema está ali instalado. Tem que olhar para ele, encará-lo, enfrentá-lo, vencê-lo, senão ele vai vencer você. Pouca coisa, a gente dorme e quando acorda está diferente, pouca coisa. Tem coisa que a gente dorme, quando acorda está esperando a gente de novo. E tem coisa que até piora um pouco. Então precisamos encarar aquilo que nos amedronta. Repito, só olhando para o rosto daquilo que nos assusta é que podemos começar a ser libertos ou libertados. Nicodemos, como todos nós, pode olhar para o crucificado. Afinal de contas, aquela imagem da serpente levantada é a imagem do Cristo crucificado, levantado. Ele assumiu a condição de pecado, e todo aquele que olhar para ele será libertado do pecado, porque ele entregou a sua vida para a nossa libertação. Repito, Nicodemos, como todos nós, pode olhar para o crucificado, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a raiz de todos os nossos medos. Levantemos também nós o nosso olhar para aquele que eles transpassaram e deixemo-nos também nós descobrir por Jesus. É em Jesus que encontramos a esperança de enfrentar as mudanças da nossa vida e de nascer de novo. Jesus foi levantado, não só no madeiro, mas na entrega total de si mesmo. Tantos outros eram condenados à morte de cruz. Sabemos até pelo Evangelho que ao lado da cruz de Jesus, à direita tinha um, à esquerda tinha outro, condenados justamente. Então, o diferencial não é a cruz. Nós não exaltamos a cruz pela cruz. Exaltamos a cruz por aquele que nela se doou completamente. Por essa oferta inestimável e sem tamanho de amor de Deus. Deus tanto o mundo amou que deu o seu Filho único. E o Filho amou tanto aqueles que o Pai lhe deu, que Ele os amou até o fim. Amou até o fim. A cruz não é fracasso, não é sinal de fracasso. É sinal de amor que não tem limite. Na carta aos Filipenses é isso que o apóstolo São Paulo diz, que Cristo Jesus não se apegou à sua condição de Deus, mas esvaziou-se de si, aquilo que na teologia a gente chama de kenosis, um esvaziamento de si,
Ele se humilhou, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E porque ele esvaziou-se, desceu e obedeceu, foi elevado, exaltado, exaltado. Jesus venceu não fugindo da dor, mas amando até o fim. A cruz ensina que o sofrimento não é o fim, que a entrega vale a pena, que o amor é mais forte que a morte. E Jesus convida: quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia. Irmãos, a gente não precisa pedir a cruz, ela vem. Ninguém precisa pedir sofrimento, ele vem. Nem bate a porta, já entra. É uma marca da nossa vida, da nossa condição, da nossa história. É claro que a cruz, ela se manifesta de formas distintas para cada pessoa. Então essa cruz, que não precisa ser buscada e nem pedida, se apresenta na vida, por exemplo, como doença, pobreza, cansaço, dor, desprezo, falência da família, dos negócios, solidão. A cruz tem muitos nomes. Muitos nomes. E é em Jesus que nós podemos vencer sempre, porque com Jesus a cruz nunca é pesada demais. Ele carrega conosco, ele é como fosse o Simão sirineu dele para nós. Jesus é o Simão que nos ajuda a carregar a nossa cruz, porque a cruz efetivamente é o lugar definitivo da revelação de Deus. Foi lá que o soldado disse: de fato, ele é o Filho de Deus. Depois de ter assistido tudo aquilo, ali na cruz, Deus se revelou definitivamente como Deus, como o Senhor. Assim, caçando o rumo final da conversa, ao olhar para a cruz hoje, não veja só sofrimento. Veja a maior prova de amor da história. Me lembro aqui de uma historieta mais ou menos assim, não tenho certeza, é bem assim, mas dá para adaptar, né? Uma menininha estava carregando um menininho quase do tamanho dela, né? Então, digamos assim, uma criança de 8 anos com uma de 4 ou 5 no colo, né? Daí alguém perguntou para aquela menina: menina, como que você aguenta esse peso? E ela respondeu: é meu irmão. O sacrifício que ela fazia não era visto como sacrifício, porque era o cuidado com o irmão. E tanta coisa que a gente às vezes fica falando que é cruz, é só a nossa vida. É só a nossa vida. É só a nossa vida. Então daqui a pouco estamos todos reclamando como o povo no deserto. Temos e reclamamos. Temos mais? Reclamamos. Não temos? Reclamamos. E aí aprendemos a reclamar e não saímos mais desse jogo horrível de reclamações. Então, olhando para a cruz, veja um Deus que nos ama tanto que preferiu morrer por nós a viver sem nós. E quando a vida ficar difícil, olhe novamente para a cruz e diga: Jesus, se o Senhor passou por isso, por mim, por nós, eu confio. E te peço, caminha comigo, caminha conosco. Seja você o Simão sirineu da minha história. Para terminar, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, obrigado por nos amar tanto. Às vezes eu não entendo a cruz. Às vezes ela pesa demais. Mas hoje eu sei que nela está o teu amor. Ajuda-me a carregar a cruz com coragem e fé. E quando eu olhar para ti, Senhor, lembra-me de que nunca estou sozinho, pois estás comigo.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.